Dia dos Namorados chegando e eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Gente, eu não sei como que é na vida financeira de vocês relacionado ao namoro, casamento, enfim. Eu sei que no começo da minha vida financeira, no começo do meu namoro com meu marido, que caos. No comecinho do namoro era maravilha, né? Porque é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Você começa o relacionamento e aquela parte das flores. Sai para jantar, e vem presentinho, e mimo, e mimimi. Ótimo, é lindo, é maravilhoso, acredito que tem que ter também. Só que aí, quando as coisas começam a evoluir no relacionamento para um casamento, aí as coisas começam a mudar. Como foi que aconteceu na nossa vida? Eu era a desorganizada da história e ele o poupador. Aí você já começa a imaginar o conflito, né? Porque o meu dinheiro não sobrava e ele conseguia guardar tudo, ele conseguia guardar bem o dinheiro dele. Só que quando a gente uniu as coisas e eu falava, o dinheiro acabou, ele falava assim: o que você está fazendo com o seu dinheiro? E isso, gente, começa a gerar problemas. Eu tive problemas no meu relacionamento logo no começo do meu casamento. Comecei a ter conflitos no meu relacionamento. E se você não aprende a cuidar da vida financeira, se você não aprende a lidar com isso, pode gerar um grande problema também. As estatísticas dizem que o divórcio é a segunda causa. Divórcio não. Problemas financeiros no relacionamento é a segunda causa de divórcios no Brasil. Olha como é um tema interessante e importante. E aí, o que eu quero ajudar vocês, assim, fazer com que o relacionamento de vocês e a parte financeira seja um casamento perfeito, né? Que vocês possam lidar bem com a vida financeira dentro do relacionamento, dentro do casamento, do namoro, enfim. Primeira coisa que vocês têm que entender é que os objetivos de vocês, eles têm que ser alinhados, mas não perdendo a individualidade. Então, tem que ter objetivos em comum e tem que ter objetivos individuais. É muito interessante que vocês tenham um tempo que vocês sentem para conversar sobre o assunto. Quais são os nossos objetivos em comum? Né? O que a gente pensa para o nosso futuro em comum e o que você pensa para o seu futuro na sua individualidade, quais são os sonhos que você quer realizar. Porque quando os conflitos começam, é porque, o sonho dele é esse, mas que não é o meu sonho. E aí, quando você vai ver, o seu dinheiro está indo para algo que você não deseja e começa a criar aquela angústia, uma mágoa. E aí fala assim, porque quando eu conheci o fulano, aí a gente decidiu realizar o sonho dele. Isso é um grande problema. Porque o meu dinheiro foi todo para a construção da casa. O meu dinheiro foi todo para a casa. Isso vai gerando, gente, conflitos, críticas. E isso não é legal dentro do relacionamento. Então, entendam quais são os objetivos de vocês em comum, quais são os objetivos individuais. E os sonhos da gente também podem mudar ao longo do caminho. Então, não aponta o dedo, porque o nosso sonho era esse, agora você não quer mais. Tem que haver um diálogo, uma comunicação, isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que vale a pena, né, eu falar, é que como que vai ser a relação de vocês com o dinheiro dentro do casamento? Vai ser tudo separado? Fulano paga as contas tais, ciclano vai pagar as outras contas. Essa relação ela tem que ser acordada, tem que ser combinada. Como que acontece aqui no meu relacionamento? A gente já passou por fases. Então, nós passamos pela fase que era tudo separado. Ele pagava algumas coisas, eu pagava outras coisas, mas o meu dinheiro nunca sobrava e ele sobrava. E aí isso gerava conflito, porque aí eu tinha que usar o dinheiro dele, ele não entendia por quê, a gente não tinha muita clareza das nossas finanças. Até que chegou um momento que eu falei assim: pega os cartões, cuida tudo, cuida você de tudo, para você ver como é que funciona o negócio. E estudando, me aprofundando dentro do mundo financeiro, eu percebi que a gente poderia tentar a estratégia de unir tudo.
Então, o que eu pensei? Eu falei, poxa, se você se dedica 100% para a nossa família e eu me dedico 100% para a nossa família, nada mais justo do que o nosso dinheiro virar todo o nosso 100%. E foi a partir daí que a gente começou a unir tudo, mantendo a individualidade. Então, eu tenho a minha mesada e ele tem a mesada dele. Mesada pode ser um nome infantil, mas é assim que funciona por aqui. Então, ele tem a mesada dele e eu tenho a minha mesada. Ah, Suzana, quantos por cento tem que ser para mesada? Gente, isso é individual. São as finanças de vocês que vão responder essa pergunta. No começo, a gente começou a separar uma porcentagem pequena, depois a gente foi aumentando, a partir do momento que a gente viu que cabia, né, esse aumento. E também, né, no começo, eu falava assim, não, eu acho que eu tenho que ter uma mesada maior, porque os meus gastos são maiores, mulher gasta mais, tal. E depois isso começou a gerar também um problema. Se ele dá 100% dele, nada mais justo do que a porcentagem ser igual. E isso foi o que nós decidimos por aqui. Vocês têm que decidir o que é importante para vocês, mas tem que ser combinado, tem que ser acordado e tem que ter o dinheiro da individualidade. Sabe por que tem que ter o dinheiro da individualidade? Porque quando a gente não tinha esse dinheiro da individualidade, que alguma coisa que ele precisava gastar, que não tinha a ver comigo, não fazia parte do meu sonho, eu não gostava daquela determinada coisa, eu ficava chateada, porque o dinheiro era nosso, ele estava gastando dinheiro para algo que era dele. Então, tem que ter essa individualidade, ela é importante. E o dinheiro da individualidade, ele é individual. Então, você não tem que ficar controlando e nem ele controlar os seus gastos com o dinheiro da individualidade. E aí, por que eu falo que esses objetivos em comuns, eles são importantes e é importante vocês decidirem e acordarem como que vão ser os gastos? Porque imagina só comigo. Eu tô aqui, né? Sou investidora, médica investidora, me organizando para a minha liberdade financeira, investindo meu dinheiro para minha aposentadoria, tenho minha reserva de emergência, já estou construindo tudo. E o meu marido, ele não tá nem aí. Ele gasta, ele não pensa no futuro, ele não tem reserva, ele tá só pensando em trocar de carro, ele tá só pensando em construir uma casa, em fazer uma viagem, enfim. Lá no futuro, estamos nós dois juntos, ou então até mesmo no meio do caminho, acontece um problema com a saúde dele, acontece um problema com o carro, com a casa. De onde nós vamos tirar dinheiro? Da minha reserva. E aí, gente, isso vai doer em mim, porque ele não se organizou, porque ele não tem dinheiro, porque ele isso. Para algo que é nosso, nós temos que ter um dinheiro em conjunto. Mesma coisa para aposentadoria. Chega lá no futuro, ele não conseguiu se aposentar e eu estou super bem aposentada. Então, fica aí que eu vou curtir, né, um ano sabático e você fica aí. Vai ser assim? Claro que não vai ser assim, gente. Eu vou querer ter ele ao meu lado, mas ele não se organizou para isso. Então, tem que ser investimentos em conjunto, tem que pensar no conjunto. Não necessariamente conta conjunta, porque quando eu falo investimentos em conjunto, a pessoa pensa, ai, conta conjunta. Não, não é conta conjunta. Tá? São investimentos pensando no mesmo objetivo. Mas que isso tem que ser em conjunto, porque senão isso gera um conflito tão grande que vocês não têm ideia. Dinheiro ainda é um tabu para as pessoas conversarem, principalmente dentro do relacionamento. Principalmente para médicas, que às vezes a médica ela ganha um pouco mais do que o parceiro. Isso acontece com muita frequência. E aí, né, elas, às vezes, algumas querem ser controladoras do dinheiro porque ganham mais. Outras ficam sem graça de dizer que não pode, que não deve comprar aquilo. Por quê? Porque senão ela está, né, sendo a dona do dinheiro. Então, é uma comunicação constante. E eu desejo, né, tá aí chegando perto do Dia dos Namorados, que vocês se comuniquem, que vocês conversem, vai quebrando o tabu aos poucos. Se é um assunto delicado, começa a conversar no momento mais propício. Percebeu que vai gerar briga? Interrompe a conversa, comece em outro momento. Não vai ser sempre um mar de rosas, porque é um assunto delicado, mas não desiste, que o assunto vai ficar cada vez mais fácil de ser conversado e vocês dois terão mais planos, mais objetivos sendo realizados, mais sonhos sendo realizados em conjunto. E essa é a mentalidade da médica investidora. Ela sabe conversar sobre dinheiro, ela sabe investir o dinheiro para o futuro, para o presente, para o futuro, enfim. Então, feliz Dia dos Namorados para vocês. Um beijo, meu amor. Te amo.